Boa tarde, meu nome é Saulo Popov Zambiasi, sou professor da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis da Unisul e hoje a gente vai ver como trabalhar com o Android Studio criando um aplicativo muito simples com o Hello World, né? E a gente vai utilizar a linguagem de programação Kotlin, ok? Bom, eu já inicializei aqui o Android Studio. Eu tenho uma máquina virtual já rodando para não ter que perder tempo depois inicializando a máquina virtual. Venho lembrar vocês que a máquina virtual é bastante pesada, ela requer bastante memória e processamento. Então, se vocês puderem durante o desenvolvimento trabalharem com um dispositivo Android conectado via USB, tá? Agiliza um pouco porque vocês não vão ficar usando o processamento do computador de vocês, tá? A título de demonstração, a título de exercícios, de trabalho, de aula, eu utilizo a máquina virtual, mas para desenvolvimento eu não uso. Ok, então nós vamos começar um novo projeto. Então basta vocês inicializarem aqui o Android Studio depois de ter instalado e configurado. E vocês vão dar um Start New Android Studio Project. Eu vou pegar uma activity bem simples, tá? Então eu vou pegar essa Empty Activity. Então é basicamente um Hello World que a gente vai fazer. Existem vários tipos de activities aqui que vocês podem escolher. E não só isso, né? Durante o desenvolvimento vocês podem criar novas activities, certo? Então deixa eu dar um Next. Aqui vem o nome da activity de vocês. Então nós vamos dar aqui como Hello World. O nome do pacote, certo? Então vocês, a extensão do pacote, por exemplo, eu vou deixar aqui com Ariza Hello World, uma estrutura que eu normalmente utilizo. Save Location, vocês vão colocar onde vocês querem salvar o projeto. Então eu vou colocar numa pasta aqui temporária aqui, que eu uso apenas para as aulas, né? Então eu vou colocar lá dentro e vou dar um OK, certo? Então vocês selecionam o local onde vão colocar e a linguagem que vocês vão utilizar, tá? Então tem o Java e o Kotlin, tá? Então eu vou trabalhar em cima do Kotlin. E o mínimo SDK aqui. Quando você seleciona o mínimo SDK, é para qual tipo de SDK mínimo que ele vai rodar, tá? Então, quanto menor a API do SDK, mais compatibilidade ele vai ter, tá? Quanto maior esse SDK mínimo, menos compatibilidade ele vai ter, só que em compensação vocês podem utilizar componentes mais novos. Ok, então eu vou deixar aqui com o padrão mesmo para 100% dos dispositivos. Normalmente, se vocês alterarem isso aqui, ele já vai mostrar alguma mudança. Então, por exemplo, se eu mudar, vamos supor, vamos colocar lá para o Oreo 8, ó, apenas 60%, 60,8% dos dispositivos vão trabalhar com esse aplicativo de vocês, tá? Então vocês escolhem aí o que vocês querem, como que vocês vão querer trabalhar. Então, se eu colocar lá para 73%, então eu vou deixar aqui pro 7 mesmo, ok? E eu vou dar um finish. Quando eu dou um finish, ele fecha esse wizard e ele começa a abrir o nosso programa, nosso projeto. Então a gente espera um pouquinho. Enquanto nosso projeto está aberto, ele vai compilando coisas lá do Gradle, certo? Que é toda a parte de scripting, de compilação. Muitas vezes vocês vão encontrar atualizações do Android, do Kotlin, certo? E ele vai pedir para vocês instalarem ou configurarem. Vocês podem fazer isso ou vocês podem aguardar por uma próxima oportunidade para tentar fazer isso aí. Então, se vocês escolherem instalar, ele vai lá e vai instalar, fazer download do plugin. Enquanto eu estou criando meu projeto, já vou fazer download do plugin. O Android Studio ele é uma ferramenta bastante pesada e demorada, certo?
Então provavelmente vocês vão ter dificuldade se vocês tiverem uma máquina muito antiga para trabalhar em cima disso. Então é legal que vocês tenham um pouco mais de memória, que vocês no computador, que vocês tenham um processamento interessante. A maioria das máquinas novas hoje suporta, certo? Pelo menos eu acredito que seria bom uns 8 GB de memória RAM. Vamos terminar de compilar o Gradle aqui. Ok, eu só vou, ele está reindexando o meu projeto e eu vou só reinicializar porque eu instalei o plugin novo do Kotlin. Ok, então temos aqui o nosso projeto já aberto. Eu vou mostrar primeiro como é que funciona, como está organizada aqui a estrutura de vocês, do projeto de vocês, que é essa primeira aba à esquerda aqui. Então a primeira abinha à esquerda, que é o Project, ele vai mostrar como está estruturado. Então tem o Gradle nós não vamos mexer por enquanto, nós vamos deixar aqui. Nós temos o App, tem o Manifest, certo? Essa parte no Manifest é algumas coisas importantes que vocês têm do aplicativo, também não vamos mexer nisso por enquanto. Nós temos Java, que na verdade aqui é onde a gente coloca o nosso programa que estamos rodando, no caso é o mainActivity.kt. Não é exatamente Java, é o Kotlin que estamos trabalhando, mas ele mantém a estrutura ali daquela forma e tem o esquema da compatibilidade com Java, né? Em res, são os recursos, resources, né? Nós temos alguns elementos, por exemplo, layout, que vamos trabalhar. Então tem o activity main.xml, vocês podem ver que é uma estrutura com underline aqui, lembrando um pouco nomes compostos do C. Nós temos values, isso aqui também vai ser bastante importante, tá? Nós temos cores, styles e strings. Essas strings eu já estou abrindo aqui porque nós vamos precisar. Você vê que nós temos aqui a string app name está como hello world, ok? Então deixar isso aqui por enquanto. Vocês têm como visualizar isso aqui num editor que facilita um pouco a visualização e depois nós vamos utilizar ele, que é aqui, ó, em cima, logo em cima desse editor onde tem o string.xml tem um open editor. Vocês clicam ali, ele vem para uma parte que vocês trabalham com string de forma visual, certo? Então nós não vamos trabalhar agora com esse Open Editor, vamos deixar para um pouquinho depois, quando eu for mostrar um pouco sobre a internacionalização e quando eu for criar novas strings. Ok, então esses são alguns componentes. O programa Kotlin, que é o main.activity, vocês podem ver que tem os imports ali, que nós temos ali um programa básico que ele é uma activity, ele herda aqui do app compact activity, que foi aquela que a gente pegou, né, lá no início, e ele é o main activity. O que ele tem aqui? Tem o override from onCreate. Esse onCreate é como se fosse o nosso constructor, tá? É o que vai precisar para criar a nossa activity. Então, por exemplo, ele pega os estados aqui do bundle. Ele dá um super onCreate, tá? Então ele vai chamar o método py_onCreate e ele vai dar um set content view para este layout que foi criado automaticamente, que é o activity underline main, certo? Esse activity underline main ele vai ser chamado no programa Java aqui fazendo uma ligação daquela parte de interface com a parte de programação. Onde que está esse activity main? Tá? Ele está lá em app, res,
layout activity main, certo? O programinha ele já abriu aqui, na verdade, nossa ideia já abriu automaticamente esse activity main, e ele abre aqui numa parte de interface visual, certo? Nessa interface visual, o que nós temos? Então, nós temos na parte esquerda, nós temos a paleta de elementos. Então, nós temos os mais comuns, nós temos os textos, nós temos alguns botões, alguns widgets, os layouts, alguns containers, algumas coisas de APIs do Google, algumas coisas legadas, certo? Então, é a nossa paleta. Embaixo ainda nessa coluna, nós temos ali o Component Tree, que é a árvore de componentes. Então a gente vê quais são os componentes que estão na tela. Por exemplo, eu tenho o Text View, que é o Hello World. Esse cara aqui eu já vou clicar nele e vou dar um delete ou excluir este elemento, porque a gente não vai precisar daquele Hello World ali, porque eu vou criar os meus próprios elementos, os meus próprios componentes aqui no nosso programa. Ok, então para a gente trabalhar aqui em cima desse programa, a gente tem a parte do meio, certo? Que é onde eu mostro, certo? A minha activity, a minha tela da minha activity. Para cada componente que eu selecionar da minha lista de componentes, ou mesmo na minha tela da activity, à direita vai aparecer uma coluna, aparece uma coluna que são os atributos daquele componente. No caso, eu tenho Constraint Layout, que é o meu layout padrão aqui da minha activity, e ao lado ali eu tenho as informações deste componente. Então o que nós vamos fazer aqui é criar um programinha muito simples em cima desse ambiente aqui, que ele faz apenas, digamos, concatenação de duas palavras. Então eu posso pegar o nome, o sobrenome e fazer uma concatenação criando o nome completo. Então é uma coisa bem simples, mas só para a gente ver tanto a parte visual como a parte de interação dessa parte visual lá na parte de programação Kotlin, ou seja, como é que eu vou ver esses componentes visuais lá na programação do Kotlin, tá? E não apenas ver, mas como interagir, fazer uma interação entre esses componentes, certo? Então eu vou fazer uma coisa bem simples, então eu vou criar alguns elementos, então eu vou colocar um text view na minha tela. Então eu vou ali na minha paleta, eu arrasto aquele text view e trago aqui para minha tela da activity. Então eu dou um zoom, posso clicar com o botão Ctrl do teclado e a rodinha do mouse, eu faço zoom na tela, ok? Então vocês veem que esse text view ele vai ficar no local onde vocês arrastaram, só que aqui tem um problema. Como isso aqui é um constraint layout, se vocês simplesmente arrastarem onde vocês querem e deixar ali, quando vocês inicializarem o aplicativo de vocês lá no dispositivo, todos os componentes vão se perder na tela. Tá? Então aqui a gente precisa fazer um ajuste. Então, por exemplo, quando vocês clicam no componente, vocês vão ver que aparece tanto em cima como embaixo, como o lado direito como o lado esquerdo, aparece uma bolinha. Essa bolinha é como se fosse um link. Vocês clicam nela e arrastam isso para um canto da tela, por exemplo. Então eu arrastei lá para cima, a bolinha de cima, e eu vou pegar a bolinha da esquerda e vou arrastar para o canto esquerdo da tela. Então vocês podem ver que esse meu text view já foi correndo lá para aquele cantinho e ficou preso num canto da minha activity, certo? Mas eu vou mudar algumas informações dele também. Então, por exemplo, o ID ele está como text view, certo? Eu vou mudar para um tipo de nome que eu reconheça depois de forma tranquila lá na parte de Kotlin, quando eu for trabalhar com aquilo. Então eu vou dar um nome aqui de text view name. Ok? Então isso aqui vai ser o nome, e aí eu vou ter o sobrenome e eu faço concatenação. Mas esse elemento ID é apenas para mim reconhecer na parte de programação. O que eu quero mostrar para o usuário é o texto dele. Então, se eu for descendo aqui, né, nos atributos, vou encontrar um elemento que é o text. Então, eu clico aqui e eu digito name, ok? Então, dou Enter. Quando eu dou Enter,
o que, que vai acontecer? Eu digitei name, só que ele colocou arroba string app name. Então, quando eu for lá para o meu string.xml, vamos ver aqui, eu vou ter que ter esse name lá também. Depois vocês vão entender por que vai ser importante. Deixa eu salvar aqui, Ctrl S, ainda não veio. Deixa eu vir para a parte... Então, às vezes eu me perco um pouquinho porque eles estão sempre atualizando a plataforma. Então tinha um botão aqui para mim ir para o modo texto, ele sumiu agora. Então eles estão sempre atualizando a plataforma. Porque o ActivityMain poderia visualizar ele tanto da forma visual, que é o que a gente está vendo aqui, como da forma XML. Porque isso aqui lá no fundo também, ele é um XML, né? Então eu poderia editar esse XML, ok? Aqui, ó. App Name, ó, são coisas que eles modificaram aqui. Então tá aqui o Hello World, tá? Só tem um Hello World, mas eu vou criar aqui alguns elementos. Vamos lá. String name da string vai ser text name. Na verdade, vamos ver aqui exatamente como ele está. Tá aqui, text view name. Name. Vou colocar como name. Eu já vou colocar alguns outros elementos, tá? Então, string name é igual text view surname e string name igual text view full name. Também tem alguns botões que eu vou precisar depois, tá? Então eu vou precisar do botão de concatenação, e que eu vou chamar ele de join aqui, e vai ter o clear, que é para apagar os textos. Então, string name igual button clear. Isso aqui são só strings, tá, pessoal? String name igual button join. Ok? Então são só strings. Depois eu vou mostrar porque que eu criei aqui a string, certo? Então deixa aqui, colocando underline aqui. Então voltamos aqui, ó. Pode ver, ele está como Hello World, mas não é Hello World que eu quero aqui. Eu vou dar dois cliques aqui, vamos ver. No botãozinho ali. Ó, podem ver que os meus texts eles já apareceram aqui. Então eu vou pegar o text view name. Pode ver que ele já colocou o name ali, certo? Beleza, então eu já posso trabalhar com as minhas strings agora. Só que antes disso, eu vou colocar os nossos text box, tá? Então eu venho aqui no text, eu tenho os plain text aqui, vamos pegar text box, aqui, text view, não é esse que eu quero, é o plain text, este. Tá? Então podem ver que é uma caixinha de texto, tá? É isso aqui que eu queria, é um edit text. Eu vou chamar ele de edit text name, ok? Então esse é o ID dele. O texto dele que ele tem preenchido, eu vou colocar como nenhum. Então vou dar um enter aqui. É porque na verdade ele não tem texto, né? Então vou colocar como nada. Ok? E agora eu vou ligar esse carinha. Então, esse edit text name, eu vou pegar o pontinho aqui de cima do componente, vou linkar com o pontinho de baixo de name do meu edit text name. E o cantinho dessa minha caixinha de texto aqui, que é edit text, eu vou linkar os dois cantinhos, cada um deles em cada canto, ok? Da minha tela, da minha script. Da minha activity. E eu vou fazer o seguinte, para esse texto não ficar assim no meio da tela, eu vou espichar ele para o máximo da tela. Então eu vou em widget, vamos achar aqui,
layout widget, tá aqui. Eu vou colocar aqui como match constraint e ele espichou para minha telinha. Eu não sou exatamente um bom desenvolvedor na parte de layout, mas eu faço algumas coisinhas só para ficar um pouco mais organizado, tá? Então às vezes ele pode dar uns warnings, por exemplo, ali ele diz, ó, mexe no hint disso. Então, por exemplo, vou clicar nele aqui e eu posso alterar o hint. Então vamos lá aqui o meu text, ok, tem o hint, aqui o hint, posso deixar vazio mesmo também, não preciso colocar um hint, ok, e aí eu vou colocar outros componentes, ok, então tenho aqui minha activity, e eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais um text view, e eu vou colocar mais um plain text, ok, então já coloquei eles aqui, e agora eu vou mexer nos atributos. Então esse meu primeiro text view aqui, ele está como text view 3. Eu vou renomear ele para text view surname, ok? O texto dele, eu vou clicar no botãozinho que é picture resource aqui do lado, e eu vou pegar aqui o text view surname. Ok? Então quando eu fiz isso, vocês percebem que ele já alterou aqui o texto dele. Eu arrasto o pontinho dele em cima para o pontinho embaixo do text view de cima, do edit text, e o cantinho esquerdo dele eu puxo para o canto esquerdo da tela. Tá? Então podem ver que eu vou ajustando os nossos componentes, grudando um nos outros para que eles fiquem presinhos, ok? Aqui ó, o name desse texto eu tiro. Eu vou chamar ele de edit text surname. E eu vou layout widget. Eu vou fazer o match constraint para ele espichar na minha tela. Agora eu vou colocar dois botões aqui, tá? Então como é que eu posso colocar esses dois botões? Bom, então de maneira bem simples, é claro, eu posso usar um layout horizontal, posso pegar e colocar um botão um do lado do outro. Então vamos tentar fazer aqui, ó. Trouxe um layout horizontal, ok? Esse layout aqui, vamos ver, linear layout. Eu vou tirar ele aqui por enquanto, porque eu vou só confundir a cabeça de vocês, vamos deixar para depois. Eu vou colocar só os botões aqui, como eu fiz no nosso exemplo do MT App Inventor, tá? Então vou colocar um botão, vamos arrastar ele para cá, e vou colocar um outro botão, certo? E esses botões aqui eu vou ligar eles. Então eu vou pegar o botão aqui, o primeiro que eu coloquei, eu vou dar um ID para ele, para join, botão join. O texto dele eu vou clicar no botãozinho ao lado e vou pegar o botão join, então tá aqui ele como join. Vou ligar o cantinho superior com a parte de cima ou com a parte de baixo do edit text surname, e o cantinho esquerdo do join vou ligar com o canto esquerdo da tela. O outro botão ali, certo? Então eu vou renomear ele para button clear. O texto dele, text, eu vou clicar no botãozinho do lado e vou pegar ali o botão clear. Então ó, alterou o texto. Eu vou linkar botão aqui em cima, podem ver que eu linkei ele aqui com o meu edit text surname, ele ficou no mesmo nível aqui do meu join. E o botão e o cantinho direito aqui eu ligo com o canto direito da tela. Eu posso tentar linkar também um botão com o outro, os lados dele, certo? Mas pode não ficar muito legal. Então vocês podem ver aqui, eu vou apagar. E eu posso pedir, por exemplo, então tenta fazer um match constraint, certo? Então vocês podem ir tentando mexer ali na organização do programa de vocês. Então aqui está bem simples, só tem dos dois botõezinhos aqui, um ligado com o outro. E agora eu vou colocar onde vai ficar o resultado dessa nossa concatenação. Então eu vou pegar em text, vou pegar um text view, vou trazer para cá, para a tela. Eu vou renomear ele como full name, então text view
full name no ID. O texto dele, eu vou clicar no botãozinho do lado, vou pegar o full name, tá? Opa. Eu cliquei no botão errado, acho. Isso, full name, tá? E vou linkar aqui o botão, o pontinho superior do full name, vou linkar com o join. Peraí. E o cantinho esquerdo de full name vou ligar com o canto esquerdo da tela. E agora eu posso colocar um plain text aqui para colocar o nosso resultado aqui do nosso programa, certo? Eu vou renomear esse plain text, que é um tipo de text, para full name. O texto dele, ele não tem texto, então eu simplesmente tiro. Eu vou colocar ele como layout widget, eu vou alterar ele para match constraint, certo? E eu vou linkar agora os pontinhos. Então o pontinho superior desse edit text eu vou ligar ali com o full name, tá? Então, peraí, linkar com o full name, e os cantinhos deste edit text eu vou linkar com os cantinhos da minha tela, certo? Então vocês podem ver que ficou bastante simplificado o nosso layout, né? Mas pelo menos ele vai ficar funcional. Então se eu executar isso aqui, então vamos tentar executar esse programinha. Eu já tenho a máquina virtual rodando. Se vocês estiverem conectado ali via USB, eu tenho o smartphone Android com esquema de desenvolvimento habilitado e permitindo que instale apps de terceiros. Então vocês vão poder utilizar o seu próprio dispositivo ali via USB para rodar o programa. Se não, vocês podem rodar numa máquina virtual. No caso aqui, eu vou colocar na nossa máquina virtual que já está rodando, certo? Então ele já está gerando o Gradle, já está rodando o script Gradle para compilar o programa e gerar um APK para colocar funcional lá. Se deu tudo certo, ele vai abrir o nosso programinha. Podem ver que já está o programa rodando, name, né? Só que ele não faz nada, então não adianta vocês clicarem nos botões aqui, ele não vai fazer nada, certo? Então eu vou voltar aqui para a nossa área de trabalho do Android Studio, vou dar um stop, tá? E ele parou minha aplicação lá no nosso emulador. Agora eu vou trabalhar com a parte de programação. Para que eu possa trabalhar com a parte de programação, eu vou lá no mainActivity.kt, que é o nosso Kotlin, certo? Então nesse Kotlin vocês podem ver que nós temos um onCreate, tá? Então a princípio a gente vai fazer uma programação bastante simples, e o que vocês vão fazer, ele tem que estar depois desse set content view, tá? Então primeiro vocês vão chamar o super desse onCreate, depois é chamado set content view para vocês dizer pro programa qual é digamos, o layout que está se utilizando, e depois é que a gente começa a colocar os nossos elementos de programação que a gente vai precisar. Então, uma das coisas que a gente vai precisar é linkar os nossos elementos aqui para que a gente possa utilizar eles, certo? Então, eu vou criar aqui algumas variáveis. Então, val edit text name, tá? Esse cara aqui vai ser do tipo edit text. Okay? Então, quando eu dei um enter aqui, ele já trouxe no import aqui, automaticamente o edit text da biblioteca. É igual ao find view by id. Ó, eu vou utilizar o find view by id, r.id.edit text name. Então pode ver que ele já vai encontrando os elementos do nosso layout que estamos utilizando, tá? Porque ele já está fazendo esse link. Lembrando, o Kotlin não usa o ponto e vírgula, então vamos lá criar a nossa próxima variável imutável, tá? É variável imutável porque eu estou colocando um objeto ali, certo? Não vou poder alterar o objeto que está ali, mas eu vou poder mexer nos atributos desse objeto. Então pode ser uma val mesmo. Então, outro, val edit text surname, dois pontos, edit text é igual find view by id, r.id.edit text surname. Temos o nosso outro componente.
E nós vamos colocar a nossa última caixinha de texto, val edit text full name, é do tipo edit text, e eu vou atribuir para ele find view by id, r.id, ponto edit text full name, certo? Então já temos os nossos componentes de texto. Agora eu preciso também dos componentes que são os botões, porque é através dos botões que eu vou fazer ações, ok? Então eu vou pegar aqui val button join, ele é do tipo button, eu vou dar um enter aqui para ele já importar automaticamente aqui a biblioteca, igual find view by id, r.id, button join, certo? Então pode ver que o meu programa já vai encontrando, a IDE já vai encontrando os meus componentes. Val button clear é do tipo button, que é igual find view by id, r.id, button clear. Então já temos os nossos componentes que a gente vai precisar fazer eles interagirem. E agora eu vou começar a dar ação para eles. Okay? Então para mim dar ação, eu simplesmente chamo button join. Então eu estou escolhendo o botão que eu quero fazer ação. A minha ação vai ser um clique. Então set on click listener. Ok? Então eu vou colocar ele no click listener. Pode ver que ele já abriu e fechou umas chaves aqui. E agora aqui dentro eu vou fazer a nossa ação. Então o que eu vou querer? Eu vou querer o texto do primeiro edit text juntar com o texto do segundo edit text, tá? E colocar um espaço em branco no meio. Então eu vou criar aqui um val full, que vai ser o nosso nome completo, que vai ser o que? Uma string formada por. Então vamos pegar aqui, vamos colocar entre chaves aqui, edit text name ponto text, ok? Dou um espaço em branco, cifrão, edit text surname ponto text, certo? Aqui ele colocou eles em uma linhazinha aqui, deixa assim por enquanto, e beleza. Aí essa informação, daí eu vou colocar lá dentro do meu edit text full name. Então vamos lá, edit text full name ponto set text. Aí eu coloco essa informação, full, e fecho, tá? Então a princípio aqui eu colocaria essas informações lá, e agora eu posso simplesmente fazer um clear, ok? O que seria o clear? O clear seria apagar todos os meus campos textos que eu tinha ali, então que é o meu botão. Então vamos lá, button clear.set on click listener, ok? Eu vou fazer edit text name ponto text ponto clear, então estou apagando o texto ali, edit text surname ponto text ponto clear, estou apagando o campo texto do sobrenome, e edit text full name ponto text ponto clear, ok? Então apaguei os meus campos ali, e agora eu vou executar esse meu programa, certo? Então vou clicar no play aqui, já está selecionada aqui a minha máquina virtual que está rodando, ok? Vocês poderiam ter a opção ali se tivessem outros elementos. Está aqui, ó. Vamos colocar em nome Saulo Zambiasi, ok? E aí eu vou dar um join. Está aqui, ó, Saulo Zambiasi, um espaço no meio. Quando eu clico com o botão clear, apaga. Então vocês podem ver o nosso programa, o nome dele é Hello World. Tem um nome que eu vou colocar aqui, name, surname, full name, tá tudo em inglês, né? E uma coisa legal do Android, vamos dar um stop aqui. Uma coisa legal do Android e de vários outros tipos de IDE, programa e tal, é a parte de internacionalização. A gente pode gerenciar isso na nossa string, no nosso componente aqui de trabalhar com strings, né, que são recursos. Então como é que eu faço para trabalhar aqui, para traduzir para o português, por exemplo? Então para isso eu vou abrir o nosso Open Editor, e aqui em cima desse editorzinho que eu abri, vocês vão ver que tem um maisinho, tem um menos, então vocês podem adicionar coisas, excluir coisas, e tem um planetinho aqui que é Add Locale. Então eu clico nesse planetinho e eu vou procurar aqui português, Brasil.
C, português. Aqui, português, Brasil, BR. Ok? Então, quando eu fiz isso, pode ver que ele abriu uma coluna a mais ali que está escrito português, né? Então, se eu clicar aqui nesse cara que está escrito Hello World, eu dou 2 cliques, ok? E eu altero o texto para Alô Mundo, tá? Em name eu coloco opa, 2 cliques, nome, surname, sobrenome, full name, nome completo, clear, apagar, e join, concatenar, certo? Então eu coloquei aqui bem rapidinho os elementos. Eu dou um Ctrl S nisso aqui para salvar, ok? Tá aqui o nosso programa, tá aqui o nosso aplicativo. E aqui, ó, podem ver, aqui em cima tá default em inglês. Se eu vier e colocar em português, ele já vai mostrar como é que vai ficar em português aqui. Vou deixar no default em inglês, eu vou executar esse nosso programinha. Agora ele vai vir aqui pro nosso Android. E pode ver, ó, tá, beleza, tá em inglês, né? Então vamos minimizar isso aqui, vamos lá pro Home. Isso porque o meu smartphone aqui está em inglês. Então se eu vier aqui, vamos tentar mexer nas configurações dele, certo? Vamos achar configurações, aqui settings. Vamos pegar settings. Onde está? Possibilidade, sistema, aqui, sistema, linguagens. Vou selecionar aqui. A linguagem está como inglês. Eu vou adicionar uma nova linguagem, que é o português. Já passou. Aqui, português. Ok. Português Brasil. E eu vou mover para cima essa linguagem, ok? Então eu vou colocar ela como default. Volto para o Home aqui, tá? Então o meu smartphone agora está no português. E aqui eu vou voltar para o meu aplicativo. Quando eu voltar para o meu aplicativo, automaticamente ele alterou aqui de inglês para português. Ou seja, vocês estão fazendo essa tradução automática. Então o aplicativo de vocês ele vai se ajustar para aquela língua que o dispositivo está configurado. Só que vejam bem, né? Vocês têm que ter criado essa internacionalização, tem que ter criado essas strings para essa língua que o pessoal vai selecionar. Okay? Então aqui está o nosso programinha, um Hellozinho Word, bem simplificado. Que a gente mostra aqui a nossa activity, nós mostramos um Kotlin aqui bem simplificado, bem simples, as nossas strings, o esquema de traduções, ok? E vimos um pouquinho da nossa tela aqui da nossa ideia, ok? Obrigado.